Deuteronômio, capítulo 4. Então, depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam todas as leis e todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai lhes dar, e não acrescentem nada à lei que eu estou lhes dando, e nem tirem dela uma só palavra. E sim, guardem todos os mandamentos do Senhor, o nosso Deus. E vocês mesmo viram o que o Senhor nosso Deus fez perto do monte Teor, como matou todas as pessoas do nosso povo que ali adoraram o Deus Baal. Mas aqueles que continuaram fiéis ao Senhor nosso Deus ainda estão vivos. Assim como o Senhor, o meu Deus, me ordenou, eu lhes tenho ensinado as leis e os mandamentos que vocês deverão guardar na terra que vocês irão invadir e que será de vocês. Portanto, obedeçam fielmente todas as leis, e assim todos os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. E quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: ah, como é sábio e inteligente o povo dessa nação! Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, o nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos, assim como esta lei que eu lhes estou dando hoje? Portanto, tomem cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai, naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor, o nosso Deus. Quando ele me disse: reúna todo esse povo em minha presença, para que eles escutem o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem aos seus filhos. E então vocês foram e ficaram ao pé do Monte Sinai, que estava completamente coberto de escuridão e nuvens negras. E em cima do monte havia um fogo, e as suas chamas subiam até o céu. E do meio do fogo o Senhor falou com vocês. Vocês o ouviram, mas não viram ninguém, somente escutaram a voz do Senhor. Então Deus lhes anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou que vocês obedecessem aos 10 mandamentos. E depois ele escreveu nas 2 placas de pedra. E ao mesmo tempo o Senhor me mandou que eu lhes ensinasse as leis e os mandamentos que vocês devem seguir na terra que vocês vão invadir e que será de vocês. E Moisés continuou: quando o Senhor, nosso Deus, falou com vocês, vocês não viram a forma de ninguém, somente escutaram. Portanto, então tenham cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Então não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, de forma nenhuma, nem de homem, nem de mulher, nem de animal e nem de ave, nem de animal que se arraste pelo chão, e nem de peixe.
E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol, ou a lua, e nem as estrelas, pois o Senhor, nosso Deus, Ele reparte o sol, a lua e as estrelas entre os outros povos para que eles o adorem. Mas vocês são o povo que o Senhor tirou do Egito, daquela fornalha acesa para serem somente dele, assim como de fato são. Mas por causa de vocês, o Senhor, meu Deus, ficou irado comigo e jurou que eu nunca atravessaria o Rio Jordão e nem entraria na boa terra, a qual o Senhor, o nosso Deus, lhes está dando. Eu não vou atravessar o Rio Jordão, aqui mesmo vou morrer, mas vocês vão atravessá-lo e tomar posse daquela boa terra. E tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o nosso Deus, fez com vocês. Obedeçam a sua ordem e não façam nenhuma imagem para adorar outros deuses. Pois o Senhor, o nosso Deus, é um fogo destruidor e Ele não tolera outros deuses. E mesmo depois de muitos anos na terra de Canaã, e vocês já estiverem velhos e tiverem filhos e netos, não cometam o erro de fazer ídolos, pois para Deus isso é um pecado muito grave. E então Ele ficará muito irado com vocês. Chama os céus e a terra como testemunha contra vocês. Se adorarem ídolos, vocês desaparecerão logo da terra que será de vocês, do outro lado do Rio Jordão. Então vocês viverão pouco tempo naquela terra e logo serão completamente destruídos. O Senhor Deus os espalhará nas nações estrangeiras, onde poucos de vocês ficarão vivos. Naquelas nações vocês adorarão deuses feitos de pedra e de madeira, que não vê, que não se ouve, nem comem e nem cheiram. Lá vocês procurarão o Senhor, o seu Deus, e o encontrarão, se o buscarem de todo o coração e de toda a alma. E no futuro, quando estiverem em dificuldades, e tudo isso acontecer, e vocês se voltarem ao Senhor nosso Deus e obedecerem aos seus mandamentos, Ele não vai os abandonar. Ele é Deus misericordioso e Ele não os destruirá e nem esquecerá a aliança que Ele fez com os nossos antepassados e que jurou cumprir. Estudem a história desde a criação de tudo, e caminhem pelo mundo inteiro e perguntem: se alguém já ouviu ver ou falar de ter acontecido alguma coisa tão grande e impressionante como esta? Será que já houve alguém que, depois de ter ouvido um Deus falando do meio do fogo, ainda continuasse vivo, assim como aconteceu com vocês? E será que já houve algum Deus que resolveu ir tirar do meio uma nação para ser completamente dele, como o Senhor nosso Deus fez com vocês? E como Ele mostrou o seu poder e a sua força, e vocês viram que Ele, por meio de pragas e milagres maravilhosos, e de guerras e feitos espantosos, Ele os tirou do Egito. Então Deus deixou que vocês vissem tudo isso, para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há nenhum outro.
Deus a não ser Ele. E para ensiná-los, Deus falou do céu e na terra. Ele lhes mostrou um grande fogo, e no meio desse fogo Ele falou com vocês. Deus amou os nossos antepassados e por isso escolheu vocês, e Ele mesmo os tirou do Egito com a sua grande força. E depois foi na frente de vocês, expulsando povos que eram mais numerosos e muito mais poderosos que vocês. E assim Ele deu aquelas terras daquelas nações a vocês, no qual vocês agora estão morando. Então fiquem sabendo agora e nunca se esqueçam disto. Somente Deus é o Senhor lá no céu e aqui na terra. Não há outro Deus senão o Senhor. Portanto, obedeçam a todas as leis que eu lhes estou dando hoje, e assim vocês e seus descendentes vão viver muito e serão felizes. E depois Moisés escolheu 3 cidades do lado leste do Rio Jordão, que para onde poderia fugir qualquer homem que sem querer ou por engano tivesse matado alguém que não tinha ódio. E em qualquer uma dessas cidades, este homem estaria seguro e ninguém poderia matá-lo. Para a tribo de Ruben, Moisés escolheu Dezer, no deserto, no planalto. E para a tribo de Gad, ele escolheu Ramote, na região de Gileade. E para a tribo de Manassés, ele escolheu Rolã, na região de Basan. Moisés deu ao povo de Israel as leis de Deus, com os seus mandamentos, ordens e ensinamentos. E isto aconteceu depois que todo o povo havia saído do Egito e haviam chegado ao vale que fica perto de Bet-Peor, na região ao leste do Rio Jordão. E esta terra era de Sião, o rei dos amorreus, que morava em Esbom. Então Moisés e os israelitas derrotaram Sião e tomaram posse de suas terras, e fizeram a mesma coisa com Og, o rei de Basan. E assim os israelitas invadiram e ocuparam as terras desses reis amorreus ao lado do leste do Rio Jordão. As terras deles iam desde a cidade de Aroer, que fica perto do vale do rio Arnon, no sul, até o Monte Sirion, isto é, o Monte Hermon, no norte. Faziam parte delas a região ao leste do Rio Jordão até o Mar Morto, no sul, e até o pé do Monte Pisgah, ao leste.